Boa noite a todos. Boa noite. A gente está aqui para mais um Evangelho. Nós fazemos parte do Grupo Espírita Rádio da Solidariedade. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Fernandes. Falei com vocês que vocês vão ver umas carinhas novas, porque a gente faz a pesquisa com a radiestesia para saber quem vai participar de cada estudo de cada quarta-feira. Por isso vocês vão ver alguns rostinhos diferentes. Outros vocês já vão conhecendo e vão vendo os rostinhos conhecidos. Quero avisar o pessoal do Instagram que, completando 1 hora, se encerra, mas vai ficar gravado o nosso estudo no canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem ir lá, assinar, se inscrever no canal, para poder vocês conseguirem visualizar o que faltar, o que vocês não conseguirem, tá bem? A gente hoje vai falar sobre reencarnação, e como o Espiritismo explica a deficiência. E a gente também vai falar um pouquinho da importância dos pais, principalmente da parte masculina, na importância para as crianças, que geralmente, quando a gente recebe uma criança, que venha com deficiência, não estou dizendo que são todos os casos, mas na grande maioria, os pais acabam deixando a mãe sozinha, com a responsabilidade da criança. E geralmente muitos casamentos até acabam por conta disso. E a gente vai falar um pouquinho disso e um pouquinho dessa responsabilidade desse pai. O que o pai representa para essa criança, tá bom? Vamos levar o nosso pensamento ao Deus. Pedir auxílio do Pai Maior, do nosso Criador. Pedir a Ele que nesse momento, nosso estudo, que vai chegar até vocês, a quem chegar, que a gente consiga sempre falar a mesma língua, que vocês consigam compreender e que a gente se abra para esse aprendizado, para esse crescimento, para essa evolução. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, faça com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirem-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que
nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessárias. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós as perdoaremos, se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange do Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cário, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Pedimos também a presença e a proteção da grande fraternidade branca, os nossos irmãos estrelares, que o Mestre Sananda, o Mestre Elmória, o Mestre Maitreya, o Arcanjo Metraton, o nosso irmão Astacheran, a Mestra Rovena, a Mestra Nada, a Mestra Kuan Yin, que esses irmãos, que esses seres possam nos envolver nesse momento com as suas energias de amor, de paz, de cura. Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, que eles possam estar nos envolvendo nesse momento com as suas energias de luz e de proteção. A todos os seres de luz que estiverem conectados com cada um de nós, que eles possam nos envolver. E principalmente o nosso Pai Criador, a fonte que tudo é, que esteja conectado com cada um de nós nesse momento. Que esse estudo de hoje possa esclarecer muitas pessoas de muitas coisas, de muitas responsabilidades. Que eles possam nos auxiliar, que assim seja, assim é e assim será, graças a Deus. Que nesse momento a espiritualidade amiga, os mentores amigos que trabalham com a gente, com o grupo, que eu abra na página que a gente está precisando ouvir e aprender. Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, versículo 5. Os Trabalhadores do Senhor. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalham no campo do Senhor, com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: vamos trabalhar junto e unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar-se seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências,
vaidosas, retardam a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados num turbilhão. É nessa hora que irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos, que recusaram estender as mãos aos fracos e colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-los? Por que pede piedade, vocês que procuram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes serão para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz esse momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa, ele vai confiar o posto mais difícil na grande obra da regeneração da terra, pelo Espiritismo, e então esses ensinamentos irão se cumprir. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que eu vejo esse capítulo muito a necessidade que a gente tem hoje, né, de se abrir para realmente prestar a caridade, né? Não para dizer que a gente está fazendo a caridade, né? Não para glorificar que a gente tem uma religião e que a gente faz um trabalho, mas sim fazer o trabalho com todo o coração e com todo o amor, né? Que a gente, quando ele fala que são os trabalhadores do Senhor, que a gente faça a obra da melhor maneira que a gente puder, né? Que a gente retire da gente a vaidade, que a gente retire o egoísmo, né? Que a gente possa estar mais aberto para trabalhar realmente o amor. E hoje em dia as coisas são muito materialistas, as pessoas visam muito material, né? E esquecem muito do espiritual. Então é uma coisa que a gente precisa. O chamado está acontecendo para todo mundo, alguns mais despertos e outros ainda adormecidos, né? Então que a gente hoje possa até se abrir para essa nova descoberta, né? Que vai adentrar. Vamos lá, perto da Lelê. A gente vai falar um pouquinho de reencarnação. Essa semana, na verdade, eu pesquisei o estudo através do templo, porque tudo que eu abria, foi até engraçado, eu conversei muito com o Mateus, porque tudo que eu abria vinha para falar do xamanismo. E eu falei, eu não posso falar do xamanismo assim, a gente tem que se preparar, né, para passar tudo direitinho. Tem uma linhagem, quando a gente fala xamanismo, tem uma linhagem enorme. E a gente começou já até a conversar, né, de montar o estudo. Eu peguei já algumas coisas, já montei até alguns textos para deixar meio caminho andado. E aquilo ficou batendo muito para mim, para que a gente monte uma live para falar dos trabalhos que a casa faz. Porque a gente trabalha com reiki, a gente trabalha com xamanismo, a gente trabalha com a radiestesia. Até uma pessoa, essa semana até me procurou, que ela queria trabalhar e mexer com a radiestesia, e ela queria para cura, né, para curar ela. E aí eu precisei conversar um pouquinho, porque às vezes vocês vão escutando, a casa trabalha com isso, a casa trabalha com aquilo, e às vezes a gente pega um curso pelo nome, né, mas sem saber o que a gente vai trabalhar com aquilo ali. E aí eu falei para ela, o que você busca não é na radiestesia, né? Até conversei um pouco com a tia Rosa sobre isso. Quando a gente quer trabalhar a nossa cura, a gente tem que trabalhar com a energia reiki. O
Reiki trabalha a nossa cura, né? O Reiki nos cura, a gente ajuda ainda a curar outras pessoas, porque é a energia da cura. E eu fui conversando sobre isso um pouquinho com ela. Então, assim, eu acho até importante falar um pouquinho do que as coisas da casa, né? O que a casa trabalha, até para vocês entenderem e saber o trabalho como é feito. E isso bateu muito para mim e bateu muito o xamanismo. E toda hora que eu ia falar alguma coisa, vinha o xamanismo. E aí eu peguei alguns textos que veio junto com o xamanismo, veio entrando, e aí eu fui fazendo a pesquisa junto com a radiestesia, porque a gente usa a radiestesia para fazer pesquisas, né, de direcionamento, como de estudo. E aí na radiestesia deu que eu falasse da reencarnação. E eu achei até importante, porque em alguma das lives, quando eu falei de reencarnação, tinha algumas pessoas que botaram no comentário o que é a reencarnação, porque são pessoas que não conhecem. Então eu acho que vai ser perfeito. E aí junto veio a questão da deficiência, né, para falar, e aí isso já foi uma intuição do mentor. Esse texto tem coisas que eu coloquei, mas tem coisas que eu peguei de um artigo para ficar uma linguagem mais fácil, que é o artigo Eu Sem Fronteiras. É um artigo que eu gosto muito, porque tem vários textos muito interessantes. Só que eu vou pegando um pouquinho de um texto, pego um pouquinho de outro e vou montando o texto que a gente faz os estudos, tá bom, pessoal? Mas está tudo dentro do que a gente estuda, do que a gente tem conhecimento, do que a gente tem bagagem. O Espiritismo explica que a reencarnação é a volta do espírito à vida terrena, uma oportunidade para evoluir, segundo a doutrina espírita. O espírito reencarna em um país, cidade, estado, família e cultura compatível com a frequência do seu pensamento e também com a necessidade que você tenha de estar naquele local, naquela família, porque às vezes a gente está com a família porque a gente precisa resgatar situações ou porque a gente precisa ajudar aquele ser que está na nossa família também, e aquele ser também vai nos ajudar, né? É uma troca. A experiência é consciente, ou seja, objetivos são traçados e ele tem o poder do livre-arbítrio. Quando ele fala aqui que os objetivos, né, que as questões são traçadas, é apresentado para a gente. Na verdade, nós escolhemos, né, a reencarnação, a família que a gente quer e que a gente precisa estar, na verdade, né, é mostrado tudo pra gente, só que a gente, graças a Deus, Deus é tão bom que Ele faz a gente esquecer das coisas, né? Ele dá esse presente pra gente justamente porque a gente precisa se reencontrar com aquela família, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você vai estar convivendo com um pai que numa outra existência te tirou a vida, né? Ele não foi seu amigo, não foi bonzinho com você, te fez algum mal, e ele vai estar nessa vida como seu pai justamente porque vocês precisam trabalhar o amor. Você precisa amar esse pai, né? E aí tem coisas que a gente não... Então imagina a gente saber que eu estou com alguém, né, que numa outra existência anterior me matou. Eu não ia conseguir, né? Infelizmente a gente não ia conseguir dar andamento. E são dois pontos, né? Um pode ser que você não consiga e o outro que você faça forçado, porque também, você sabe exato, que uma pessoa fez uma coisa, então tira a naturalidade dessa experiência e desse crescimento, né? Você começa a fazer com a intenção ali de que, já que eu fiz uma coisa ruim, não quero mais vir com essa pessoa, então vou tratar ela bem para poder não ter que vir mais. Aí perde total a essência do negócio. Né? Porque você tem que sentir literalmente o amor, né? Esse amor tem que ser construído. Ele reflete e repara as suas fragilidades e as suas dificuldades, se preparando para, então, retornar à matéria. Isso não só com as deficiências, não só com os vícios que a gente, às vezes no decorrer, a pessoa, né, reencarna e começa um caminho vicioso, né? Seja de droga, seja de bebida.
E às vezes a família fala assim, eu fui tão boa para ele e ele está pegando o caminho errado. Também tem a essência da alma. Aquela alma tem aquilo de outras encarnações e que está vinculado ainda com ela. Ela não conseguiu se libertar completamente desse vício, né? Alguns têm a força e conseguem, outros não têm. Então, é que a gente tenha sempre amor e paciência com esses seres que a gente, né, vem com a gente, que tem essas dificuldades, tá bom? Realizar conquistas, progredir naquela situação em que ele possui a dificuldade que o descontrola, como também podemos reencarnar com seres ligados por afeições e simpatia. Essas pessoas são aquelas, eu falo muito que eu e a minha madrinha, a gente com certeza tem uma ligação, né, de outras existências e de outras encarnações e também do plano espiritual, porque a gente tem muita conexão. Às vezes, a Kel até outro dia presenciou, né, uma situação que eu falei da minha Dinda, pensando numa questão, e ela me manda uma mensagem, né, Kel? E falando, né, da situação que eu estava ali falando com a Kel na hora. E aí a Kel até falou, que sintonia! Levei até um susto. A gente tem muito isso, né? Então... e a gente própria fala, né? Ela fala que eu sou a filha dela, que ela não teve. A gente tem muita afinidade. Tem pessoas que, assim, até às vezes amigos, né? A gente encontra pessoas que a gente tem muita afinidade e parece que a gente é amigo há séculos. Aqui na casa mesmo é um exemplo disso, né? A gente chega e parece que a gente está aqui há 10 anos e... né? Parece que de outras vidas que já vem se encontrando, depois a gente descobre que é mesmo. E aí só confirma, né? Onde trabalham para a sua evolução. Quer dizer, a gente vai estar onde a gente precisa, no local que a gente precisa ganhar evolução, que a gente precisa crescer, né? Então, que a gente tenha isso, não reclamar, porque tem certas situações que a gente acaba vivenciando na vida e a gente reclama muito. E saber que a gente passa pelas dificuldades para crescimento, para evolução. E muitas das vezes essa dificuldade nós pedimos para passar, é porque a gente esquece, né? Mas a gente pediu porque a gente sabe que aquele ponto, aquela dificuldade vai fazer a gente evoluir. E é isso que a gente precisa mudar. Ter compreensão nisso, agradecer pela dificuldade que está passando, criar uma força, criar uma fé para passar por ela com mais sabedoria, né, com mais resignação, e agradecer pelas pessoas que estão entrelaçadas com a gente nessa existência. Por mais difícil que às vezes seja a relação do convívio com algumas pessoas, enquanto outras é muito boa, né? Eu sei que tem famílias que às vezes não têm uma relação tão boa. E é justamente porque vocês precisam se acertar nessa existência. Vai, Mateus, lê para mim, que essa parte é tua. Segundo historiadores, foi Pitágoras quem trouxe a ideia de reencarnação ao Ocidente. Em viagens pelo Egito, o matemático grego ouviu relatos sobre o assunto, onde os espíritos falavam que voltavam como humanos ou animais. É interessante que eu estava também estudando sobre isso antes de saber do estudo de hoje, né? Que minha relação com Pitágoras na época de escola eu tinha pavor, porque era matemática, eu odeio matemática. E aí falava de hipotenusa, então de primeiro momento eu nunca gostei dele não. Aí depois a gente vai conhecendo melhor, aí estreitou os laços, né? E a gente vê que o pensamento que ele traz é a base do nosso pensamento ocidental em relação à reencarnação, que o Espiritismo vem falar depois. Que os filósofos gregos estudavam no Egito, e lá eles tinham esse conceito de reencarnação, e ele traz isso pra gente como uma forma de purificação da alma. E isso a gente está falando de 500 e pouco antes de Cristo. Então, assim, há 2.500 anos atrás, ele é a base do que a gente fala hoje em dia, porque, de fato, é uma purificação da alma, né? Esse número de reencarnações. E como esses seres iluminados conseguem, mesmo depois de tanto tempo, continuar atuais, né? Que depois ele inspira outro filósofo, que é o Platão, que ele fala um pouco do véu do esquecimento, que você falou aí agora. No livro dele, da República de Platão, no livro 10, ele conta um mito, que é o mito de Er, que ele fala um pouco disso, que é um homem que morreu e ele ressuscita 12 dias depois e relatando o que aconteceu.
E nesses relatos ele fala que quando ele morreu, ele se viu perante uns juízes, e esses juízes falaram para ele o seguinte, que a missão dele era relatar o plano espiritual para as pessoas, porque hoje em dia já é difícil falar disso. Imagina na época, não tinha muito não tinha compreensão palavra, então isso. o mito ele fica mais na nossa cabeça. E quando ele fala, né, quando ele vai relatando a experiência dele, ele fala que as pessoas quando morrem e tal, passam por esses juízes, passam por uma situação, um monte de situação, eu vou falar bem basicamente, porque é um capítulo enorme, né? E ele fala que no final de tudo você fica de frente desse juízo e você escolhe a vida que você quer ter. E aí você pode escolher uma vida boa e justa ou uma vida ruim, desregrada. Vai depender do que você quer, que é mais ou menos essa questão da frequência, né? Só que ele bota de uma outra forma, ele te dá essa liberdade e aí eles te levam para um rio que se chama Rio Lete, se não me engano, que significa o Rio do Esquecimento. Que nesse rio, conforme você bebe a água do rio, você vai esquecendo o que você fez. Então, quando você escolhe uma vida ruim, você bebe muita água, que é para poder esquecer que você fez essa escolha ruim, para tentar ser bom nessa vida. E quando você escolhe uma vida justa, de sábio, ele te dá pouca água, que é para poder você lembrar. E isso a gente fala muito disso, vai falar também aqui, porque é como se fosse essa impressão que a gente tem do nosso subconsciente, como se a gente já soubesse daquilo e está relembrando, né? Então, quando ele fala essa questão de... E aí, o mito, ele é legal porque ele fica na nossa cabeça. Se a gente for falar aqui de forma técnica, não sei o quê, a gente esquece. Aí, na história, vai lembrando e vai falando, pô, isso, 2.400 anos, que ele vem depois de Pitágoras, né? E aí, quando ele fala isso, é mais ou menos o seguinte... A gente, quando vem, porque essa questão do véu do esquecimento que causa muita confusão. Porque, pô, qual é o sentido de reencarnar se eu vou esquecer tudo? Só que, na verdade, você não esquece tudo. Aquela coisa vai ficando dentro de você e conforme esse planejamento que você faz vai se acertando, você vai seguindo o que você planejou, e essas memórias vão voltando como forma de facilidade numa coisa. Por exemplo, eu escolhi uma vida que dá tudo para eu ser artista. E conforme você vai ver que em outras vidas você foi artista e aquilo está dentro de você. Quando você se coloca a primeira vez com um pincel, uma tinta, é como se você já pintasse a sua vida toda. E aqui depois você vai se moldando e tal. Então é muito legal ver como que há 2.400 anos eles falavam de uma coisa que a gente está falando agora. Sim. Né? Continua? Continua. E aqui vai falar sobre a reencarnação sob o ponto de vista de algumas religiões. No cristianismo, a crença é na ressurreição, fato que acontece no juízo final após a purificação dos pecados, comunhão com os santos e contemplação de Deus e a entrada no paraíso. Então, eles não entendem como reencarnação e sim ressurreição. Que a diferença básica de reencarnação e ressurreição é que a reencarnação é a volta da alma e a ressurreição é a volta do corpo. É a pessoa que morreu e volta ali. E aí vem o islamismo, que a ideia de reencarnação não existe. A alma é julgada por Alá, que é um dos nomes para Deus, né? E vai para o céu ou inferno de acordo com sua vida na Terra. A visão evangélica, que não acredita na reencarnação. O judaísmo, que o espírito não morre e vive em forma de luz. No judaísmo ele não tem essa concepção de céu e inferno, você só vira luz. No candomblé, que o espírito reencarna e traz seus erros consigo, que é muito parecido com o espiritismo, né? E a Umbanda, que também tem esse conceito e vai além, né? Que eles entendem que os hereis, Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira e todas as outras entidades são espíritos que não têm a necessidade de reencarnar mais e são incorporados pelos médios para ajudar as pessoas. E tem aí, vai para a parte mais oriental, o hinduísmo, que eu amo. É muito bom, que quem morre passa por um túnel luminoso e as pessoas presas aos prazeres mundanos ficam no meio do caminho. Quem faz a passagem se depara com portas onde devem entrar para conhecer suas vidas passadas e as novas missões. E o interessante é falar que no hinduísmo eles acreditam que você pode voltar como animal. Então, coisa que a gente já não tem mais essa ideia, porque a gente pensa na reencarnação sempre para você dar um passo à frente. E aí voltar como animal seria dar um passo atrás, por questão até da sua inteligência e tudo mais. Então, mais lá, se você pecar demais, você pode vir como um animal ruim, né? E tem o budismo, que as almas passam por um túnel bem parecido com o hinduísmo, até porque nasceu lá dentro, e vão para compartimentos correspondentes aos seus defeitos. Pessoas com distúrbios alimentares, por exemplo, vão para a sala dos alimentos e permanecem até resolverem a questão,
que também é uma visão parecida com a nossa ocidental de cristã. Quando Dante escreve o Inferno de Dante, ele fala disso, que você vai de acordo com o seu pecado. Se você é uma pessoa preguiçosa, o seu inferno é trabalhar. Se você é uma pessoa vaidosa ou invejosa, ele te coloca de frente com o espelho, que é para você olhar para você, e por aí vai, né? Continua? Vai. A lei da sábia providência proporciona ao espírito que faliu na sua condição moral, aqui no plano físico, a oportunidade de se redimir através das sucessivas reencarnações, seguindo uma sequência, ou seja, nascimento, vida corpórea, morte, plano astral, reencarnação e assim sucessivamente. O espírito imortal que vem para o aprendizado de consciência na forma humana, aqui neste planeta, segue seu curso evolutivo através dos erros e acertos, que nada mais são do que as leis de ação e reação. E aí, essa questão também de evolução, a gente acha que só voltando que evolui, mas quando você está passando pelo plano espiritual, já é uma forma de evoluir, né? Então ali você já começa, e aí você vem para o plano terreno para poder... Aí a gente lembra até das falas, às vezes, do seu Vanderlei, né? Pensa que vai desencarnar, vai descansar, tá enganado. Exatamente. Vai trabalhar dobrado porque você precisa ganhar evolução e até para você ganhar essa nova oportunidade de reencarnar novamente, né? Para você conseguir se melhorar nos pontos que você precisa. E quando o grande mestre Jesus Cristo disse, não há vida sem a morte, estava se referindo às reencarnações sucessivas e necessárias para o polimento do nosso espírito. Uma vez na forma humana, o espírito é submetido ao véu do esquecimento, que a gente falou, pois só assim ele pode realmente aprender as lições ministradas nesta escola de consciência, esquecendo-se de quem ele é e também esquecendo de suas vidas passadas. Pode ele, a cada encarnação, fazer diferente, melhorando-se na sua condição ética e moral, condição essa que é a esteira do seu progresso espiritual. E essa questão de ética e moral é a base de todas as religiões, e não tem como a gente ter uma vida de evolução sem ter ética e moral. Você pode evoluir sem religião, sem acreditar em Deus, mas sem ética e moral não tem como, porque é a base de tudo, né? Eu respondo depois no particular. Tem uma pessoa que está fazendo uma perguntinha pra gente e depois no particular eu mando uma mensagem para você, tá bem? E te respondo a sua dúvida. Vai, Lu. As leis que regem a evolução dos mundos em todo o universo encarregam-se de apresentar situações cotidianas para que cada um tenha as oportunidades de consertar seus erros pretéritos. Ao contrário do que muitos acreditam, Deus não perdoa e tampouco condena. Ele, que é Pai, tem o maior interesse que cada filho aprenda e evolua. E a única maneira de evoluir é aprendendo através das experiências. Acertando e errando, vamos evoluindo. Mesmo que tenhamos que passar pelo véu do esquecimento a cada reencarnação. Nesse aprendizado fica impresso os nossos registros subconscientes. Né? E aqui deve estar falando sobre a questão, né, de que a gente tem que esquecer o que nós passamos para a gente poder evoluir, senão a gente não consegue superar aqueles erros que nós cometemos. Fica difícil. Fica difícil. Quando expandimos a nossa consciência, ou os mesmos através de nossas intuições, acessamos esses conhecimentos e agregamos a consciência. Uma vez conscientes, temos o livre-arbítrio de agir, seja de maneira ética e moral, ou mesmo agindo pelo mal, causando danos, prejuízos e dores, não somente a pessoas, mas para tudo aquilo que é criação divina. Então nós temos o livre-arbítrio, fazer o bem ou fazer o mal. Então, quando alguém se compraz no erro ao desencarnar, caso não houvesse novas oportunidades de redimir em futuras reencarnações, esse espírito estaria condenado para sempre. É aqui que está o grande erro que certas religiões pregam, a condenação eterna. Então a gente reencarna, né, para a gente consertar os nossos erros. Pô, se Deus é justo, se nós temos a capacidade de entender que Ele é justo, então a gente tem que saber que Ele dá essa oportunidade de a gente conseguir reparar os nossos erros.
Então, se você morre, vai para o céu, vai para o inferno, qual é a justiça dele? A gente, mais para frente, vai falar sobre também as questões das doenças. Às vezes, pessoas, se fosse assim, se uma pessoa nascesse, deficiente, o que ela fez para merecer aquilo? Então, tem toda uma explicação. Então, aqui mais ou menos fala sobre isso. Eu acho que o Espiritismo, das religiões em si, é a que mais explica, que eu pelo menos, né, vejo muita coerência na explicação. Então, é para fazer a gente refletir mesmo. A gente não tem que sentir pena, às vezes a gente sente, né, dependendo da situação, mexe com o nosso sentimento, mas na verdade a gente não tem que ter pena, porque aquele espírito necessita daquilo, a gente vai falar mais à frente também, dessa oportunidade, porque é uma oportunidade para ele resgatar o que ele cometeu lá atrás. E a pena é um sentimento ruim porque você se coloca acima daquela pessoa. Aí você troca pela compaixão, que aí você está igual àquela pessoa, né, que está em sofrimento, para ajudar. E essa você interfere na decisão dela. Passar. E essa questão da condenação eterna, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido, porque nós humanos que somos todo errado, né? Porque a gente fala de Deus como um ser supremo. Se o ser humano, que é todo errado, tem a capacidade de mudar, e a gente vê inúmeros exemplos de pessoas que erraram muito e realmente mudaram, como que Deus, que é supremo, que é perfeito, né, não vai ter esse tipo de pensamento? Como que nós temos e ele não? Então não faz muito sentido essa coisa de você ser condenado eternamente, né? Você até pode se condenar eternamente, mas nunca é Deus, sempre você. Você pode se condenar. A gente vai chegar até nessa parte adiantada, menino. Pode continuar? Pode. Se isso fosse verdade, onde estaria o amor do Pai do nosso Criador? O amor de Pai do nosso Criador? Exatamente. Ou então, caso ele perdoasse uns em detrimento de outros, ele seria um Pai justo? Qual é o Pai humano que não dá outras oportunidades para um filho que errou? E se os homens conseguem fazer isso, o que não faria um pai com o tamanho do amor incondicional que eles nos dedicam? Para fazer a gente refletir, né? Porque a gente faz tantos julgamentos quando algo na nossa vida está ruim, né? Muitas das vezes as nossas reclamações, né? É porque, por que Deus está deixando eu passar por isso? Porque Deus faz isso, né? São um pouco das palavras que a gente usa. E na verdade a gente não tem que pensar e falar desse jeito. Aqui do texto, então, gosto de comparar as sucessivas reencarnações a uma experiência simples de um ser humano qualquer. Vamos considerar um pai que quer o melhor para o seu filho. Tudo faz para que ele cresça e se transforme no vencedor. Quer que ele seja o máximo dentro de todas as possibilidades. Então, propõe a ele uma experiência que o qualificará acima dos demais. Essa experiência consiste no seguinte: descerá de paraquedas numa ilha nunca antes habitada por nenhum humano. Ao descer, esquecerá todo o seu passado. Não saberá mais quem ele é, nem de onde veio e tampouco para onde irá. Esquecerá de todas as habilidades que possuía. Entretanto, no seu dia a dia, a ilha oferecia alternativas para que ele sobrevivesse e aprimorasse os conhecimentos que iria adquirindo, que seriam aplicados e validados somente nesta ilha. Entretanto, passando um determinado tempo, ele é retirado desta ilha, mesmo contra sua vontade. A princípio, fica um pouco perturbado. Não sabe o que está acontecendo, mas com o passar do tempo, começa a reconhecer que está de volta para a sua antiga casa. E começa a lembrar nitidamente de todas as experiências aprendidas na ilha, principalmente daquelas em que errou. Após avaliar detalhadamente, experiência por experiência, sente arrependimento de certas falhas, pois estava tão fácil. Não concebe que tenha errado em coisas tão simples e fáceis, mas errou. Fazer o quê? Então o seu pai, que quer o melhor para este filho, diz que ele terá outra oportunidade,
poderá ele próprio projetar uma nova impulsão àquela ilha e refazer tudo aquilo que não foi bem feito na última vez, mesmo sabendo que passará novamente pelo véu do esquecimento. Vai com toda a animação possível mergulhar novamente numa nova experiência e recapitular. Eu amei essa recapitulação. historinha. Muito legal. É isso aí, está falando sobre a reencarnação, como funciona, né? Essa historinha. Exatamente. Uma vez na ilha, esquece tudo outra vez, como se nunca tivesse existido em lugar nenhum, nem mesmo naquela ilha. Porém, guarda o seu aprendizado anterior em seu subconsciente, e na medida que passam os dias, as leis que regem a vida naquela ilha lhe oferecem oportunidades que o farão repetir as experiências. Aquelas já superadas ficam fáceis de resolver, e aquelas que falhou antes surgirão uma ou tantas outras necessárias para que possa, enfim, superá-las. Mas mais uma vez chegará a hora de ser retirado desta ilha. Tudo se repete, até que numa dessas retiradas daquela ilha, chegando ele à casa do pai, avaliando suas experiências, nada mais resta a aprender lá, dentro da condição consciente. Então, ele recebe a Láurea mesmo? Recebe a Láurea, confirmando a sua comprovação dentro do aprendizado em que ele próprio se propôs a fazer. É assim que nós, os espíritos, na experiência humana, nessa escola terrena, fazemos através de sucessivas encarnações. Ele está explicando toda a questão. Vai chegar uma hora que ele vai explicar que a gente não precisa mais voltar para essa mesma ilha. Exatamente. Temos o amparo das leis supremas do universo, mas a permanência aqui e o número de passagem por este orbe depende de cada um. Depende do tempo que precisamos para concluir o aprendizado. Quanto mais erramos, mais tempo perdemos. Mas jamais seremos condenados ao sofrimento eterno, como alguns querem nos fazer acreditar. Certo é que esta ilha está sendo preparada para um nível superior, transição nossa, onde o aprendizado terá um nível mais elevado. Então, aqueles que ainda não conseguiram o nível superado terão que experienciar em outra ilha, em condições mais remotas, né? Pois ainda não foi desbravada. Entretanto, ninguém será desamparado, pois o Pai maior jamais esquecerá qualquer filho seu, a cada um segundo seus esforços, a cada um segundo as suas obras, né? Esta parábola foi dita pelo grande mestre, Jesus. E que eu acho ela perfeita, né? Porque ele não está aqui para nos... Ele não coloca a gente aqui no planeta Terra para nos punir. Não, pelo contrário. É uma oportunidade que ele está nos dando, né? De resgatar o que a gente necessita de erros cometidos lá atrás, em outras existências, e dar seguimento. Alguns conseguem, outros não. E quando a gente não consegue, a gente retorna para a casa do Pai, né? A gente volta da onde nós viemos e depois vamos retornar novamente para a nova jornada para tentar resgatar. Então é uma coisa até para a gente refletir o quanto que a gente conseguir nessa existência se melhorar, né? Despertar para os nossos erros, nossos defeitos, conseguir fazer as coisas o mais certo possível, né? Que a gente consiga entendimento nos pontos que a gente precisa melhorar, para que na próxima, né, a gente não de repente não necessite voltar à Terra, poder ir para um local que já esteja mais avançado, né? Assim a gente espera, pelo menos eu espero muito. E aqui ele fala do contrário, né? De quem não conseguiu que vai para uma outra que está também, mais né? atrasado, né? Que é o exílio que a gente fala assim. E aí fala... lembra até um pouco exilado de capela, né? Aqui lembra também a questão do Evangelho, né? Que você está aqui para recuperar os seus erros, né? Para refazer. E ao invés de você fazer isso, você andaria mais ainda erros quando você não consegue despertar para essa situação. Então é onde ele fala que você o tempo que você vai passar aqui depende só de você. Isso. Quanto mais você errar, mais tempo você vai ficar. Exato. E vai voltar para cá, né? Porque é aqui que você vai precisar resgatar as dificuldades.
Vamos, Kekel. Kekel falou para me dar um pedaço do texto bem pequeno, gente. Só 2 minutos. A timidez, né, toma conta. Tô dando meus passinhos. Tem até paciência, porque as letras até dançam aqui, menina. Vai com calma. Não, dá pra ir, é porque ela dança mesmo. Vai dançar também no seu grande também, é o nervoso. Relaxa, respira. Todo mundo tem paciência. Como o Espiritismo explica as deficiências? Falar em deficiências e doença é sempre um assunto muito difícil. Todo mundo tem ou conhece alguém próximo que já nasceu com problemas genéticos. Questionamos sempre qual a razão de isso acontecer. Porque Deus, que é bom e justo, permite que isso aconteça, já que a pessoa não tem chance de reverter essa situação. Antes eu também pensava assim, né? Antes de entrar para casa, né? Depois estudando, eu fui que a gente assina um contrato lá em cima, né? Para a gente reencarnar e acertar, né? O que a gente errou no passado. Segundo o Espiritismo, a vida material é apenas uma parte de nossa existência, que é eterna. Na antiguidade, antes do advento da era cristã, a visão da deficiência era muito grotesca e desumana. Acreditava-se que os indivíduos que assim nasciam não agradavam aos deuses, não tinham alma e eram vistos como castigos. Eram esquecidos, escondidos e abandonados. Com a chegada da era cristã, isso mudou, pois Jesus nos trouxe o conceito de fraternidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É até sacrificado, né? Exatamente. Aí imagina antigamente, né, como era, né? Os pensamentos, isso, em vez da gente e até se para a melhorar. mãe, para o pai, e aí quando a gente começa a ter mais compreensão, até para o próprio espírito que está ali, né, tentando uma nova experiência para que ele possa evoluir, porque você está falando, a gente só consegue ter esse entendimento quando a gente começa a estudar. Eu gosto muito dos livros do Luiz Sérgio de Carvalho. Tem um livro até que é voltado muito para o aborto, né, que é o Deixe-me Viver, que ele fala muito dessa parte, né, de como é difícil para o espírito, né, quando é abortado, o que o espírito passa. E a mesma coisa quando alguém vem com uma deficiência e que você não tem, né, esse amor, não tem esse vínculo com esse espírito, que ele está ali justamente para resgatar coisas que ele precisa daquele estado, né? E onde você deveria amar, porque ele tem algo com você também para acertar nessa existência, que nenhum filho é dado a você sem merecer, né? A gente tem um filho que a gente necessita para a nossa evolução e para o nosso melhoramento. E quando esse espírito retorna, né, volta para o espaço espiritual, né, o que esse espírito não está sentindo, né? É uma coisa até para a gente refletir muito, se fosse a gente naquele estado, né? A gente tem que ganhar essa consciência e mudar, porque nem todos os seres, aí eu vou falar dentro do que eu conheço, né, que eu tenho na família. E na minha adolescência eu tinha muito contato com crianças especiais com síndrome de Down, e o quanto que essas crianças são espertas, o quanto que essas crianças são inteligentes. Minha filha, ele sabe te domar de uma maneira, né, que te leva no bico se você permitir. Eu tenho um amigo de infância que o nome dele é André. Hoje eu não tenho tanto contato, mas tenho ele ainda no Facebook, tenho a irmã dele no Facebook. Ele ia na minha casa, na adolescência, todos os dias me pedir caixinha. Até meu marido lembra muito disso, às vezes a gente conversa. Ele ia lá todos os dias, eu tinha que separar caixinha de sabonete, caixinha de remédio, caixinha de qualquer caixinha, porque eu tinha que dar uma caixinha. Se eu não desse, gente, ele não ia embora. Ele ficava lá esperando e ele brincava. Eu achava que ele pegava as caixinhas e depois jogava fora e coisa e tal. Não, ele pegava as caixinhas.
olha como que ele era esperto. Ele criava coisas com as caixinhas para ele brincar. Ele não gostava de brinquedo. Ele gostava de criar as coisas com a caixinha para brincar. Então, se eu fosse uma pessoa que eu não quero sair daqui, porque tem gente que faz isso, infelizmente. Acho que hoje bem menos, mas antigamente se fazia, porque na minha adolescência eu lembro de algumas pessoas que não tinham paciência. E eu adorava conversar com ele, adorava escutar. Ele criava as histórias e falava, enfim. Então, são oportunidades que essas crianças vêm e muitas delas nos ensinam muito, muito. Hoje na família eu tenho primo também e que a minha prima, por exemplo, mudou muito, por conta dele, o quanto que ela cresceu por conta dele, que é o Luca. Então, assim, eu acho que é uma bênção. Pena que algumas pessoas veem de maneira erradamente, ter uma criança assim. É um crescimento mais para os pais, Muito mais, porque ele vem com o intuito de nos fazer crescer e evoluir, E antes também de eu entrar para casa... Vai falar isso aqui. Ela também falou da parte do aborto. Tem o aborto espontâneo, Isso. Que o espírito vem só para sentir naquele momento o amor, E só aquele segundo... E tem também o aborto, que é provocado. Aí sim que é uma outra situação. Isso, muito bem, Kequera. Eu aprendi. Porque eu tive 2 e não entendia. Eu entendi. Os 2 dela foi Espontâneo, Aí vem aquele pensamento, o porquê? Aí eu entrei para casa e entendi o porquê. Muito bem. A partir da disseminação dos ensinamentos de Cristo, as pessoas com deficiências passaram a ser mais respeitadas e aceitas. Aí temos o advento do Espiritismo, que traz ao mundo uma visão expandida da vida, das provas que passamos e apresenta o conceito da reencarnação. A reencarnação nada mais é do que a nova oportunidade que Deus nos oferece para reparar os erros e excessos que cometemos em outras encarnações. Deus permite os sofrimentos e provas porque sabe que com eles aprendemos e progredimos. Mas será que entendemos que a principal função da reencarnação é nos dar oportunidade para evoluir do nosso espírito a caminho da vida eterna, da vida espiritual? Essa aceitação é fundamental para compreendermos e aceitarmos as deficiências físicas e mentais. Em cada encarnação, recebemos um corpo que é um presente de Deus e ele nos servirá para nos auxiliar no trabalho de nossa evolução. Deveríamos cuidar dele da melhor forma possível, sem excessos e sem vícios. Porque quando a gente desencarna, a gente só leva o nosso conhecimento, tudo que a gente passou por aqui, porque o corpo ele fica, a casa fica, o material fica, então não adianta a gente se preocupar. Minha casa tá feia, aí se estressa que a casa tá feia, que tem que fazer as coisas, aí não consegue, aí se aborrece, e com isso você já está gerando uma energia. Aí você desencarna, A casa fica do jeito que tá e você leva o quê? Os seus sentimentos. E às vezes continua reclamando da casa, né? E continua lá reclamando da casa. Porque continua lá reclamando, e não vê a oportunidade, que está tendo de ir para um lugar melhor, Aí vai para onde? Com um grau, E você não fica preso. Você não fica preso na casa também, Fica na casa lá perturbando o pessoal, arruma aí. Continua. Vai, tia Rosa, um pouquinho. Toda enfermidade física ou mental é um resgate dos excessos que cometemos em algum momento de nossas vidas passadas. Ou seja, as deficiências são então resultado de nossas próprias escolhas. Resgate não é punição de Deus. Resgate é a oportunidade de trazer algo de volta. E esse algo é a nossa essência divina, bondosa e perfeita.
Eu trabalhei numa casa, como fala, uma obra social com crianças especiais, obra social Dona Meca. E ali foi um aprendizado muito grande, porque as crianças todas, cadeirantes ou não, né, eram crianças que você via que tinham um raciocínio lógico, uma coisa, eles tinham total consciência de tudo. Para vocês terem uma ideia, um dos meninos, eles não falavam, a maioria deles não falavam, mas eles entendiam de tudo. E um dos meninos, eu trabalhava lá na época com shiatsu, né? Fazia aurículo e florais, enfim. Então ele vinha para o meu setor para fazer shiatsu, para relaxar aquela tensão toda, né, do cadeirante. E ele, do jeito que ele conseguia, ele conversava comigo. E numa das conversas, ele queria entender por que a mãe tinha um marido, tinha um parceiro, o irmão tinha uma namorada, não sei quem, todo mundo tinha alguém e ele não podia ter. Mas ele não tinha a menor condição de ter realmente ninguém. E ninguém conseguia explicar para ele, né? E aquilo chegou num ponto na vida dele, aonde o desespero foi tomando conta e ele induziu uma pessoa a levar ele até na beira de um precipício. E quando chegou na beira do precipício, ele pediu a pessoa que empurrasse, porque ele não tinha nem um movimento de cadeira para poder, né, movimentar. Ele era totalmente dependente, não é. E aí, quando ele chegou na beira do precipício, que ele pediu a pessoa falou, não, o que é isso? E aí tirou ele dali, e isso chegou para a mãe dele, e a mãe dele trouxe para mim. E a gente, dentro do tempo de terapia, né, eu comecei a conversar com ele e explicar para ele que se ele estava naquela condição de cadeirante totalmente deficiente, de repente, era para ele não cometer o mesmo erro, né? Eu não sabia dizer, nem procurei saber, mas com certeza ele já deve ter feito aquilo outras vezes na vida dele, em outras encarnações. Então ele chega a um ponto onde ele vem totalmente dependente para não conseguir fazer mais aquilo. Mas aquilo não foi escolha de Deus, foi escolha dele. Com certeza ele fez um contrato lá com o Papai do Céu na hora e falou, ó, me manda assim, né, totalmente preso para eu não cometer mais esse erro. Então você vê o sofrimento dele ali, passando por tudo, né, o organismo dele automaticamente devia sentir todas as necessidades que os seres humanos sentem, né? E ele querendo dar cabo da vida dele para não sofrer mais aquela situação. Então, eles são muito inteligentes, todos eles, não tenham dúvida disso. E eles ensinam muito para a gente sabendo conviver, sabendo entender, eles são um exemplo de estudo, de vida, de ensinamento, de aprendizado, são, sabe, eu acho que são pessoas que têm muito mais valor do que eu, do que qualquer um de nós que não sabe dar valor à vida, sabe? Então, eles são pessoas muito especiais. E como mesmo assim, ele ainda tinha essa impressão de querer, né? Porque já foi, com certeza foi algo que já tinha passado e como que isso ainda estava enraizado. Sim. A falta de conhecimento ou da aceitação da reencarnação é que nos leva à interpretação equivocada das deficiências. Estamos aqui para aprender, passando por dificuldades, por deficiências, porque a cada um de nós é dado o remédio apropriado para a nossa cura. Essa parte eu lembrei até um pouco da Cris, né? E hoje a gente até conversou um pouco sobre isso. Sem as deficiências, muitos espíritos não teriam a possibilidade de resgatar suas dívidas. Aprendemos pelo amor ou pela dor, e com certeza a segunda é a nossa maior escola. Falando, né, na questão da dor, porque ela realmente é uma escola, as mães dessas crianças, elas carregam com elas, em sua maioria, uma dor muito grande, porque elas se sentem culpadas, né, entre aspas, por ter gerado um filho. Elas acham que a culpa foi delas, que se elas não tivessem, sei lá,
tivessem se tratado ou qualquer coisa, o filho poderia nascer de forma diferente. E por outro lado, quando está lá com o marido, com o pai, tudo certinho, namorando, tudo belo, bonito, dá tudo ótimo. Mas quando vem o filho deficiente, o pai, ó, na maioria das vezes, me desculpem os homens, mas eles picam a mula, entendeu? E as mães ficam sozinhas assumindo essas crianças. E elas passam a ser pai e mãe dessa criança. E elas têm uma força assim... Tem um texto aqui bonito para eles, está guardado no finalzinho. Elas têm uma força que não dá para descrever. Só vocês convivendo com pessoas assim para você ver que exemplo de mãe que elas são. Como elas são guerreiras, sabe? Às vezes pequenininhas, um filho já enorme, e ela joga o filho nas costas e manda ver com o filho, para médico, para isso, para aquilo. Então, assim, são super-heróis, né? Essas mães todas. E eu tenho uma sobrinha que ela veio também com um problema cognitivo e ela teve que fazer tratamento na APAE. E o meu irmão e minha cunhada relatavam muito isso, de mãe que o pai simplesmente abandonou e que ficava naquela coisa ali, tendo que tratar e fazer tudo sozinha, porque o pai falava que eu não aguento isso, é muito sofrimento, só que na verdade ele está sendo totalmente egoísta, né? Porque ele está tirando o sofrimento dele e deixando que a pessoa se vira sair de perto para não sofrer, mas tô largando o pepino lá na mão da mulher. E é uma desculpa muito covarde, assim, do tipo, eu não quero sofrer e isso é muito pra mim. Tem um filme que relata isso, mas é com uma criança com não é síndrome de Down, não. Calma aí que eu esqueci, agora fugiu, mas vai voltar. Gente. Autismo. É o caso da minha sobrinha. E queria lembrar o nome e não vinha. E é um filme bem bonito porque relata isso, né? O pai a todo tempo tenta fugir porque ele não aguenta ver o sofrimento. Para ele é um sofrimento. A mãe que vai dando conta de tudo. Depois eu até coloco para vocês, jogo no Facebook o nome do filme, que agora o nome do filme é certinho na cabeça, eu não me lembro. Mas a história é assim. A criança, ela sente falta do pai, né? Ela quer ter o contato com o pai, mas o pai é um jornalista na história e ele vai viver a vida dele. Só que no final ocorre uma coisa com a mãe e a única pessoa que tem pra ele, né, e que precisa ficar com ele vai ser o pai. E aí o pai começa a resgatar um monte de coisas com ele, né? E na verdade o pai aprende muito com ele. O filme é bem bonito, depois eu coloco lá o nome para quem quiser assistir, que eu acho que é bem bacana. Na visão espírita, as deficiências são instrumentos de evolução, são dádivas, são um caminho que nos ajudam a reequilibrar nossas energias. Mais um pedacinho dessa história que eu vou falar para vocês, dessa época que eu passei lá. Quando eu entrei nessa casa, eu entrei como estagiária, porque eu fazia a faculdade, tinha que cursar um estágio e eu preferi, né, ir para esse caminho. E foi uma experiência, assim, para mim foi muito válida, né? Ninguém sabe disso, eu estou contando só para vocês agora, mas é segredo. Mas, enfim, quando uma mãe perdeu uma das crianças, né, uma criança deficiente dessa faleceu, a mãe ficou arrasada. No meu entender, eu pensei assim, meu Deus, ela podia ficar, né, mais feliz, que sabe que o filho agora vai descansar e tal, mas não, ao contrário. A criança, elas interagem de uma tal forma, né, o filho, a criança com a mãe, que é como se eles se tornassem um só. Então, quando aquela criança sai da vida dela, né, que eu, na minha visão, estaria a criança descansando e a mãe também, não, a criança sai da vida dela e é como se tivesse partido ela no meio. Então ela não sabe fazer mais nada, porque tudo que ela fazia na vida dela era junto com a criança, em prol da criança e para a criança. Então aquilo ali chega um ponto onde a vida dela vira assim um vazio, um grande buraco, porque ela não tem essa criança. Então até isso para mim foi um grande ensinamento, que na minha cabeça era, poxa, graças a Deus, descansou, vai pro caminho dele, e não era isso o sentimento que elas têm dentro delas. O livro Deficiente... Deixa eu te cortar só um pouquinho. Gente, eu pedi para virar um pouquinho o Facebook, a câmera fica num pedestal, fica bom, mas a câmera, a gente está usando 2 telefones,
um para fazer no Face e o outro para fazer no Instagram. E no Instagram eu pedi a Lelê, que é quem nos auxilia aqui, para ela virar um pouquinho para vocês verem a tia Rosa, para vocês poderem, porque a pessoa fica falando e não dá para ver, né? É ruim a sensação. Então no Instagram a câmera deu uma balançadinha aí, não fica preocupado, não, foi só para poder virar, para vocês visualizarem a tia Rosa, tá bom? Não é a voz do Além, é a voz da tia Rosa, gente. Vamos lá. O livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, psicografado por Vera Lúcia Merizek de Carvalho, é um apanhado dos relatos de diversos espíritos que nasceram ou ficaram deficientes ao longo da vida. É muito interessante e vale a pena ser lido. É um dos relatos desse livro ao seguinte comentário: temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio e para ter novamente o equilíbrio, tem de haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidades para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos em um corpo de carne. O caso não existe. O acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer. E as dificuldades que temos encarnados são lições preciosas. Então, assim, às vezes a gente se olha no espelho e reclama: ai, porque eu tô gordo, porque eu tô gorda, porque, né, oh meu Deus, porque eu não sou a fulana de tal, que é esbelta e tal. E a gente esquece que foi escolha nossa, que nós pedimos para estar nesse corpo, para nós pedimos para estar vivendo essa vida, para estar vivendo desse jeito, só que a gente tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a oportunidade de escolher, de mudar. Então, se eu estou gorda, ou o outro está gordo e não está bom, não está satisfeito, comece a fazer um caminho diferente. Opte por mudar, você pode, você tem o livre-arbítrio para isso, né? Que é diferente de uma pessoa que está lá numa condição deficiente em cima de uma cadeira, em cima de uma cama. Mas se você tem que conviver com uma pessoa assim, que você saiba fazer o melhor por ela e que você saiba tirar o melhor dela para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Que são as lições preciosas, né? Precisamos aceitar que o comportamento de cada indivíduo durante suas encarnações é determinante para o surgimento das deficiências em reencarnações seguintes. E segundo a lei da ação e reação, cada tipo de deficiência física ou mental tem uma relação direta com o tipo de abuso que o espírito praticou na última encarnação. Eu me lembro aqui de uma moça, gente, deixa eu beber porque eu acho que eu estou nervosa, sabe? Ainda bem que eu sou única. A voz chega a sair espremida. Não, a única, né, Rosa? É. Entendi que você é a última. O texto é grande. Eu me lembro. Ai, pai. Eu O me texto é lembro grande, não da. fica feliz não, Kel. Eu me lembro da história de uma moça, em algum livro que eu li, que eu não vou saber levar agora para dizer para vocês qual era, mas a moça pediu que ela viesse na encarnação dela ali muito gorda, que ela não tivesse, porque em todas as encarnações dela, ela arrumava, como ela vinha muito bonita, ela se perdia no caminho da vida, aprontava com os maridos, enfim, traía todo mundo, vivia aprontando, e ela não conseguia não se deixar levar pela sedução, né? Ela vivia no mundo de sedução, tanto ela seduzia como ela era seduzida e se permitia. Então chegou um ponto onde ela falou que a única opção que ela teria era de vir muito gorda, gorda demais, onde as pessoas não fossem vivenciar essa sedução toda, né? E aí quando chega aqui a gente esquece que a gente pediu isso e faz o quê? Reclama. Ó Deus, ó vida, ó céu, por que eu sou obesa, todo mundo é magrinho, e a gente não se lembra do contrato que fez e por que está nessa condição. Então, antes de reclamar, vamos aprender a agradecer. Se estamos nessa condição, que a gente saiba viver por ela, né? E se a gente pode mudar, que a gente mude, mas sem reclamar, agradecendo e buscando novos caminhos. No livro A Evolução em Dois Mundos,
André Luiz explica detalhadamente a atuação celeste na formação genética do homem. Não vou me ater aqui às explicações, mas assinalar que a espiritualidade age desde a formação genética, fazendo que um espírito, para reencarnar, busque pai e mãe que se afinam com as suas necessidades de evolução. Precisamos ser cuidadosos para não criar a falsa impressão que só nascem com deficiência espíritos inferiores. Isso não é verdade. Pelo contrário, vai ter, pode ter. Muitas vezes, espíritos extremamente inteligentes reencarnam com debilidades físicas ou mentais para expiar suas provas. Um exemplo disso é o Stephen Hawking, que faleceu recentemente, que ele tinha um monte de deficiência e como é que não vai falar que ele é um espírito inferior? Talvez o mais inteligente assim, da nossa geração, e ele tinha uma deficiência, né? E logo no cérebro, que era o ponto mais forte dele, e ele tinha uma deficiência. Um outro livro muito interessante é Jornada dos Anjos, onde há o relato de um imperador que precisou reencarnar como deficiente físico e mental para não ter a oportunidade de exercer o poder político, correndo o risco de utilizá-lo para benefício próprio, como fez nas encarnações passadas, e ainda para não ser perseguido pelos inimigos espirituais de outras encarnações. Quando imperador, sua missão espiritual era a de fazer o cristianismo crescer e se tornar uma doutrina verdadeira, voltada para o bem comum e para a caridade. Seduzido pelo poder, deixou sua missão para trás e com isso atrasou por séculos sua evolução. Então é aquilo que a gente falou lá na frente sobre a ilhazinha, né? Papai do Céu botou lá na ilhazinha e falou, vai. Aí a pessoa vai e erra no mesmo ponto. Então o Papai do Céu tira e daqui a pouco ele bota de novo, esquece tudo, começa e a gente fica nisso até o dia que a gente fala assim, não, nessa eu não erro mais, essa eu já aprendi. Aí Papai do Céu tira da ilhazinha e ele erra para um lugar melhor. E essa história lembra muito de Constantino, que foi o imperador romano que espalhou o cristianismo pelo mundo, só que ele deturpou completamente as ensinações, os ensinamentos, eu tô nervoso, os ensinamentos de Cristo de uma forma para controle, para ganho pessoal, e tanto que muita gente que estuda fala, né, que se Jesus viesse hoje em dia, ele não seria cristão, porque foi tão deturpado que ele não falou nada disso, assim, do que foi virar depois, a questão dogmática, mas tanto que ele não funda a religião. E lembra muito ele, que ele foi o imperador que foi o responsável por essa disseminação. Em 1985, em uma entrevista dada para Hebe Camargo e Nair Belo, Chico Xavier fala sobre a origem de alguns exemplos de deficiência na encarnação atual. Uma pessoa que se suicidou com uma bala na cabeça pode, por exemplo, sofrer na próxima encarnação das seguintes deficiências. Se atingiu a área da fala, poderá ser mudo. Se atingiu a área dos olhos, poderá ser cego. Se atingiu áreas mais complexas, poderá voltar com problemas mentais. Suicídio por afogamento, eczemas. Se enforcou, poderá ser paraplégico. Se matou alguém e em seguida se matou, esquizofrenia. As deficiências também podem ser provas de altruísmo, ou seja, um espírito que aceita vir deficiente para ajudar aos outros. Deficiências que foram pedidas pelo espírito reencarnante para ajudar seus familiares. Nesse sentido, a deficiência não é um resgate ou uma expiação para uma prova pessoal, mas pode ser também uma prova solicitada para ajudar aos pais a se espiritualizarem. A dedicação, a paciência, o devotamento e a perseverança que os pais têm que despender com o deficiente vão ajudá-los a evoluírem e a se espiritualizarem através do amor ao filho que necessita. Então, assim, quanto maior a prova, né,
maior a sua dedicação, maior o seu amor, maior a resposta que você tem, o resultado que você tem de passar naquela prova e não ter que repetir, né, o ano. Sei que em um primeiro olhar é difícil, mas vamos buscar o que há de positivo nas deficiências. As deficiências fazem com que o ser humano descubra novas sensibilidades, virtudes e capacidades que estavam adormecidas. E quantos não são os casos de pessoas deficientes que extrapolam todos os limites e nos revelam atitudes de força, coragem, autoconfiança, alegria de viver, mesmo com uma série de limites. Então, é aquilo que a gente vê, né, nas Paralimpíadas, né? Como a gente vê gente com um monte de problema que faz de um tudo e a gente com tudo perfeito não faz de um nada. Então, tem até uma história verídica, tem um filme, né, que foi lançado, se eu não me engano é A Última Onda, de uma menina americana, não lembro o nome atual agora, mas o tubarão vem, né, dá uma mordida, ela perde o braço, fica no cotocozinho e ela passa a fazer tudo sozinha, ela não quer ajuda dos pais, ela não quer ajuda dos irmãos e ela começa, eu lembro de uma parte do filme que ela começa a cortar laranja, descascar banana, tudo com o pé e uma mão. Ela senta para fazer as coisas, cortar tomate, enfim, e é uma história até bem verídica. E ela volta a surfar e participar dos campeonatos de surf porque ela luta contra a questão da deficiência. Então, assim, é importante isso, né? Saber que você não está incapaz por conta do seu corpo, que te limita de certas coisas. Se você tiver força, se você tiver coragem, você consegue, né? Tem até uma outra questão também, que foi, acho que foi uma reportagem que eu assisti, de um rapaz também americano, a mesma questão, ele não tinha os braços, e ele fazia tudo com as pernas, até dirigir com os pés. Então, assim, é a gente querer. E a gente começa a realmente desenvolver habilidades quando a gente quer, né? Quando a gente tem força. A gente vai conseguindo habilidades para você seguir em frente. E a gente descobre que a incapacidade da gente não está no nosso corpo, está na nossa mente, né? É verdade. Lê um pouquinho, Matheus, você agora. Alguém já viu aquele rapaz sem braços e sem pernas, Nicholas James Woodsit, um australiano que é um pregador evangélico e palestrante motivacional? Eu não conhecia ele. As deficiências são desafios, uma escola para o deficiente e os cuidadores. Quanto maior o amor e dedicação daqueles que cuidam, maior será a chance de resgate de prova para ambos, deficiente e cuidador. Um ajuda o outro a evoluir e concluir uma etapa da evolução. Nesse contexto, a família tem um papel fundamental, seja por ter recebido a missão de ajudar o deficiente, seja por ter a chance de também resgatar suas provas. E não necessariamente a gente só recebe filhos, né? Às vezes a nossa mãe tem uma deficiência, né? E o quanto que a gente, também sendo dedicada, ajudando, a gente vai estar evoluindo, vai estar crescendo, né? Em uma de suas palestras, Divaldo Pereira Franco diz que os pais de pessoas deficientes podem ter sido pessoas envolvidas diretamente com a forma como o espírito atual deficiente conduziu sua vida. De alguma forma colaboraram ou ainda foram imprevidentes e não conseguiram ajudar esse irmão que hoje tem na deficiência a oportunidade de resgate de seus erros. Através da reencarnação, poderão desenvolver o amor, o carinho, a paciência, ajudando o deficiente em sua sobrevivência e reabilitação. E como podemos agir perante a deficiência? Culpar a Deus pela situação não ajudará em nada, pelo contrário, só prejudicará e dificultará ainda mais a condição do deficiente e do cuidador. Aquilo que você falou mais cedo, por que Deus faz isso comigo? Que a gente se acha tão importante que a gente acha que Deus vai fazer. Tem um problema com a gente, é pessoal, né? A gente se acha tão, né? É preciso garantir um ambiente de muita oração, muita vibração positiva, buscando a fé em Deus para cumprir a missão, para que essa seja uma reencarnação redentora. Buscar auxílio em instituições que trabalhem com os deficientes, porque estão preparados para dar bons conselhos.
De tudo isso que falamos, independentemente de buscar conhecer os porquês daquilo que provocou a deficiência nos dias atuais, é fundamental pensar no presente, enfrentando um dia de cada vez, buscando auxílio na fé e na esperança e, principalmente, compreendendo que a vida na Terra é apenas uma passagem. O melhor a fazer é aprendermos a pensar, a escolher, a refletir e, assim, construirmos o nosso código de valores morais, que foi fundamentado e alicerçado, usando como padrão Jesus, que é o modelo perfeito. Então, desta maneira, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, iremos cada vez mais aperfeiçoar o nosso entendimento sobre as leis de Deus. Portanto, sabemos que as tentações são provas em nossas vidas, que pedimos antes de reencarnar com o objetivo de nos testar a resistência para obtermos o mérito de mais uma conquista. Sabemos que as pedras no caminho irão aparecer, mas que nunca estaremos sozinhos nesta luta, e que a maior batalha é que travamos diariamente com nós mesmos, com o nosso lado mais sombrio. Somos ainda os nossos maiores adversários que precisamos reeducar no bem. Possuímos o conhecimento da doutrina espírita que nos consola e educa para fortalecermos as nossas boas vontades e contamos sempre com a proteção espiritual que nunca nos abandonou e estará sempre, se quisermos, ao nosso lado, nos fortalecendo e estimulando a prosseguir, sempre para a frente e para o alto. Sejamos humildes e busquemos o socorro necessário. Busquemos Jesus para que nos ajude a vencer todas as tentações que ainda trazemos dentro dos nossos corações e a desenvolvermos todo o bem que se encontra latente em nosso ser. Muita paz aos nossos corações. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente iria finalizar esse texto, mas os nossos estudos a gente constrói, eu monto com o auxílio da espiritualidade. Alguns vão me pedindo, eu vou montando. Algumas pessoas perguntaram por que eu não fiz a meditação, mas porque esse estudo era grande, a gente até passou do horário de 1 hora, porque eles pediram que a gente desse esse estudo por completo, para que não ficasse pedacinho para a semana que vem. E como eles que direcionam, ele pediu para mim buscar um texto pequeno, mas com uma explicação para os pais, né? Principalmente da importância do amor paterno na encarnação. Após muitos estudos, pesquisas têm mostrado como figuras do pai, em especial, é importante para a configuração da personalidade da criança na fase adulta. Muitas vezes, as mães são condenadas pelo fato de seus filhos não irem bem à escola, brigarem, mas estas pesquisas têm apontado que isso pode estar ligado diretamente à figura do pai, no caso, a rejeição. Está muito associado quando vier do pai. Isso demonstra que essas imagens apontadas muitas vezes como coadjuvante é muito mais importante do que se pensa. Então, que os pais comecem a se despertar mais do quanto eles são importantes, seja de uma criança deficiente ou seja de uma criança normal, sem uma deficiência, do quanto é importante o papel do pai na vida do filho, né? O que ocorre com essa relação? Estudos envolvendo a imagem paterna com a rejeição na vida em fase adulta foram bem fundidos em estudos e publicações de artigos. Muitas mulheres, inclusive se tiveram uma relação conturbada com seus pais ou até quando se sentiram rejeitadas pelo pai, tende a ter uma relação íntima mais complicada, faltando confiança em compreender o novo parceiro justamente pelo fato dela associar a figura paterna às suas atitudes e comportamentos. Então, do quanto o pai está presente, isso eu até ouvi muito, né, do terapeuta do meu filho hoje faz terapia, não por questões psicológicas, graças a Deus não, mas por questões espirituais, que está em desenvolvimento, né? Ele só tem 10 anos, e eu busquei uma ajuda de um psicólogo para conseguir entender os dons que ele está tendo, né?
E esse psicólogo, esse terapeuta tem ajudado bastante o Murilo nisso. E ele conversou muito comigo na relação como o meu esposo, né, vê, porque se a gente é de uma casa espírita, né, como que o meu esposo age com determinadas coisas que o Murilo apresenta, né, quando ele vê algum espírito, ou quando ele fala, né, que o espírito falou com ele com certas coisas, como que o meu marido entende esse lado dele. Então ele fala muito isso, que não é só a mãe, o pai também tem que estar muito presente. O pai precisa muito, às vezes, conversar com a criança, né? Porque mãe tem sempre mais paciência, mãe às vezes é muito amorosa, não que isso ocorra com todos os pais, porque tem muito pai aí que de repente é muito melhor do que uma mãe, né? A gente sabe que isso ocorre. Às vezes o pai cuida mais do filho do que a própria mãe, porque às vezes a mãe está trabalhando muito. Enfim, hoje a sociedade que a gente vive. Mas da importância, né, dos dois na vida do filho, né, da importância de sentar com a criança e conversar, da importância de esclarecer muitas coisas, e com a parte da deficiência, né, o quanto que é importância dividir as tarefas. Então, para quem tem um filho com deficiência, o quanto, eu tenho certeza, né, que tem pais que não são presentes, o quanto que eles serem parceiros da mãe ajuda muito a mãe, com certeza ajudaria muito essas crianças. Porque às vezes a gente acha que a criança não está entendendo nada. E ela entende muito, ela só não expressa. Então, o quanto que a gente hoje precisa tirar essa questão que a responsabilidade é somente da mãe. Não, a responsabilidade é dos dois, né? Porque os dois colocaram no mundo. E a gente vai responder por isso quando a gente desencarnar. Porque a missão foi dada para os dois. Existe uma questão também, Patrícia, que é a questão da bola de neve. O pai não teve, o filho não está tendo, o neto não vai ter. Exato, também. E aí alguém tem que quebrar essa bola, porque senão... E por isso que hoje em dia existe até aquela questão familiar, constelação familiar, né? Que ajuda justamente nesse resgate. Então, como que a gente tem que ter parcerias? Quando eu falei do meu filho, uma coisa que sopraram aqui, a criança até os 7 anos, ela apresenta muita mediunidade, né? E quando o pai e a mãe, de repente, não são da religião, não tem a compreensão, a criança está vendo um fantasma, a criança está vendo um espírito, enfim, o que seja, ter mais atenção com isso, né? Uma das coisas que eu gostei muito, porque esse psicólogo, ele está tendo muita compreensão pelo lado religioso, né? E ele próprio até falou comigo que às vezes muitas crianças são diagnosticadas até com esquizofrenia por conta disso, porque acha que está ouvindo, que acha que está vendo, né? E na verdade hoje já tem muito mecanismo para você saber se realmente é uma esquizofrenia, porque existe mesmo, mas se é um espírito realmente vinculado que está com essa criança, né? Ou a criança tem o dom realmente de ver e de ouvir. Então, o quanto que a gente precisa tirar isso, não passar medo para a criança, né? E saber orientar e conversar. Porque, aliás, não é só o ouvir, só o ver. Muitas coisas estão ocorrendo hoje em dia, né? Em relação à mediunidade aflorada. A criança que às vezes tem vivências, eu ia até colocar na mesa um livro que eu li de uma psicóloga americana, que eu tenho até aqui na casa o livro, que ela relata muitas crianças que têm lembranças de suas vidas passadas. E isso realmente pode ocorrer. Essa semana mesmo ocorreu com meu filho, né? Ele teve numa brincadeira com a prima, ele literalmente falou: mãe, saí do meu corpo e voltei para um estado de um local onde eu não conhecia, mas estava frio, e ele relatou todo o episódio e com muito sentimento. E aí, se a gente não tem o esclarecimento, né, a mãe pira na batatinha, acha que o filho está com algum problema, e eu fui conversando com ele, me emocionei, porque até meu marido na hora me chamou a atenção: você também está chorando? Mas não foi, porque ele contou os relatos da vida passada com tanto sentimento, com tanta emoção, e ele ainda falou para mim: mãe, eu estou bem, fica tranquila que eu estou bem. Mas foi forte para mim vivenciar essa experiência. Olha, né, o amadurecimento, vivenciar essa experiência. Então, assim, como que a gente precisa conversar
quando isso ocorrer, porque com certeza isso não ocorre só com meu filho, de repente ocorre com outros pais, né? E Essas acreditar na situações. criança, né? E conseguir ouvir, buscar ajuda, lógico, né? Com um psicólogo, se for necessário, mas saber orientar ele para uma caminhada, porque todo mundo é médium, né? Independente de religião. Todos nós, seres humanos reencarnados no planeta Terra, somos médios. Alguns com mais habilidades, com mais coisas, dons aguçados, e outros não. E aí vem aqui a função do parte paterna. Mesmo com tantas mudanças, com o desenvolvimento da mulher no trabalho, o seu espaço na sociedade, a figura do pai continua importante para o desenvolvimento da criança. Atitudes, comportamentos servem de inspiração para a criança. Por mais que a mãe tenha assumido muitas responsabilidades dos pais, a falta dessa figura paterna influencia negativamente no desenvolvimento da criança. Não é mais uma obrigação a família ser constituída de pai e mãe, mas havendo referência masculina e do feminino para a criança. Isso é importante. Mais tranquilamente, ela se desenvolverá. Muitas famílias que são exemplos não têm uma relação tranquila, outras onde o pai não está presente, a criança se desenvolve bem e a figura do pai pode ser explorada no próprio avô, num tio, num padrinho ou às vezes até num amigo, né? Independente desse papel, é preciso ficar claro que o amor, o diálogo e afeto estarão em primeiro lugar nesse alicerce da família. Educar filhos é uma grande responsabilidade e devemos nos preparar para ela. Então, eu sei que às vezes os filhos ocorrem, às vezes sem vocês estarem esperando, né? E alguns pais às vezes metem o pé e deixam a mãe ali com a criança sozinha. Mas o quanto que a gente ganhar essa responsabilidade, esse entendimento. Você pode até não morar junto com a mãe, mas que você esteja presente na vida do seu filho, que você assuma o papel de pai, né? Que você não abandone o barco, seja o barco que chegar para você, mas que você pegue e seja responsável por esse ser que você colocou no mundo, né? E que a gente tenha isso, porque ao desencarnar a gente vai responder pelas coisas que a gente fez e pelas coisas que a gente não fez. Isso vocês podem ter certeza. Até mesmo pelo contrato que a gente assina, né? Em cima, né? Exatamente. Quantos filhos, tudo, né? E uma outra questão, né? E quando a gente não convive, né? Vai chegar um momento da vida que às vezes vai afinalando e você vai tendo que conviver, né? E aí, muitas vezes, o pai lá na frente, você não foi pai, né? Ou muitas das vezes também não foi mãe, porque tem muitas mulheres também que às vezes deixam os filhos com os pais e vai embora. Isso ocorre vice-versa, seja para um ou para outro. Mas ter as responsabilidades, quando a gente coloca uma criança no mundo, as nossas responsabilidades com aquela criança, né? Eles nos escolheram, mas a gente se permitiu a ter. Então a gente tem que ter responsabilidade por isso. E que vem para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Então que a gente também tenha essa responsabilidade, né? Que a gente vai responder, não tem jeito. A gente finalizou, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar todo o estudo. Vamos à nossa fluidificação da água. Muita gratidão por quem ficou com a gente nas lives até o final. Gente, olha, Lê, a moça do recadinho, ela agora arrumou uma folhinha, que ela não está aqui na mesa com a gente. Quem puder, assina, se inscreva no nosso canal, dá um like, não é isso, gente? Para que a gente consiga fazer essas lives no YouTube. Infelizmente, os nossos estudos nunca são pequenos. Eu não monto o estudo sozinho. Sempre que eu monto com a espiritualidade ao lado. Então, é raro quando eles me deixam com 2 folhas, é muito difícil. Geralmente é 6, como foi hoje 7, com essa nova que chegou, a nova oportunidade. Mas que a gente consiga, quem ficou, né, na live, quem vai assistir, que a gente consiga aprender um pouco mais e que a gente consiga se abrir para a evolução, que a gente está aqui para isso. E que convide os amigos, né? Também, né? Poder também assistir os vídeos que são salvos lá também no YouTube.
Isso aí. Tia Rosa, vamos à fluidificação da água? Vamos agora, coloquem as mãos de vocês em direção à água. Mentalizem tudo aquilo que vocês desejam a nível de cura, a nível de harmonização da família, do lar de vocês. Que essa água possa se tornar o remédio próprio e ideal para cada um de vocês, dentro do que cada um precisa. Que o nosso Pai Celestial, a Mãe Divina, coloque todas as suas energias de cura, de amor, de compreensão, para que a gente se melhore e evolua a cada dia. Que as nossas células sejam banhadas com essas águas, que o amor incondicional flua através dessas águas, curando as nossas dores morais e físicas, nos preenchendo com amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja, assim é, e assim será, graças a Deus. Que vocês tenham uma ótima fim de noite e que vocês fiquem com o Mestre Jesus. E só um recado que veio para mim agora, que a gente aprenda a deixar de ser vítima. Certo? Foi o recado que mandaram para todo mundo, até para mim. Gratidão. Boa noite.